exploração do pré-sal pode significar uma verdadeira loteria para o Brasil, porque vai disponibilizar uma grande massa de recursos que o país poderá se aproveitar desse recurso para investir em infraestrutura, investir na área social e, enfim, resolver muitos dos problemas que são seculares no Brasil. Mas também incorrem graves perigos, são os chamados perigos do pré-sal, que é a figura da doença holandesa que nós estamos discutindo aqui. Que perigos são esses que pode advir da grande descoberta do petróleo no pré-sal? Está aqui conosco para discutir esse tema o professor Eduardo Toledo Neto, diretor de Estudos e Pesquisas do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Reguladoras, o SINAGência. Participa dessa entrevista conosco o jornalista Davi Emerick. Doutor Eduardo, vamos avançar um pouquinho. O senhor diz no seu artigo lá no Corecon, na revista do Corecon, Conselho Regional de Economia, que o Brasil já traz alguns sintomas da doença holandesa muito antes do pré-sal, quer dizer, a partir das commodities, dos preços notáveis que as commodities tiveram aí antes da crise, principalmente. E o Brasil já traz, eu queria que o senhor esmiuçasse melhor esse quadro. E o Brasil já tem alguns sintomas da doença holandesa, a partir de commodities, dos preços das commodities, que é principalmente soja, os produtos agrícolas e ferro? Sim. Existem sintomas e nós podemos sentir e verificar de modo bastante consistente. Se nós pautarmos a questão dos biocombustíveis e focarmos na questão da exportação do etanol, nós temos uma forte remessa de entrada de capital proveniente dessa exportação, e isso é uma perspectiva nossa brasileira na questão dos biocombustíveis. O outro lado, além da atração de capitais, que nós temos para outros setores, incentivo a investimento direto, ou até mesmo aos investimentos especulativos, nos cria e nos traz um problema de apreciar o câmbio, assim como nós estamos vivendo agora atualmente. Com as perspectivas que nós temos de exploração do pré-sal, nós vamos chegar a níveis extremamente elevados de exportação que vão nos requerer algumas medidas que devam ser tomadas e, consequentemente, que você, pelo menos, se previna contra esses efeitos de uma doença holandesa. Na questão brasileira relacionada às commodities e nossa balança comercial, nós temos o seguinte: se nós pegarmos de 1991 a 1995, nós tínhamos uma participação da indústria em torno de 33% na balança comercial. Nós chegamos num período de 2001 a 2005, numa participação de 22%. Isso é uma variação ocorrendo num período de 10 anos. Ela não pode, é inegável que se diga e verifique que o câmbio está tendo uma influência, né, nessa variação na participação da indústria, na atividade econômica brasileira. A participação manufaturada se reduziu então, na pauta de exportação. Sim. E aumentou a de commodities. Sim. A de commodities, a de manufaturados está em torno de 45% e commodities, produtos básicos, em torno de 40%. Isso pode ser visto como indício de um processo de desindustrialização? Sim, pode ser visto. Como eu disse anteriormente, o processo não é estanque, assim, ele acontece de repente, nós perdemos a indústria, perdemos tudo em virtude dessa renda do petróleo. Isso não ocorre assim. Isso é um processo lento, ele vai acontecendo paulatinamente e existem os efeitos cumulativos dos demais recursos, sejam eles a questão do nosso caso, na questão dos biocombustíveis, na questão das commodities exportadas, seja nos minérios, agrícolas, e por aí vai em toda a nossa pauta exportadora. E com a entrada do pré-sal, nós entramos num processo realmente de se preocupar e de ter medidas efetivas que nos tragam uma situação melhor da economia brasileira, né? Nos traga assim, a melhoria da economia viria por quê? Pelo reconhecimento dessa indústria, você ter políticas industriais realmente efetivas, uma política comercial como nós vemos tendo e temos aumentado nossas participações nos mercados externos, mas não podemos esquecer que nós temos que ter um desenvolvimento da indústria com ciência e tecnologia apropriada, de ponta, avançada, e aí requer investimentos em tecnologia,
e principalmente... pesquisa, né? O governo não pode... pesquisa, inclusive na pesquisa de biocombustíveis mesmo. O pré-sal viria como um aliado do agronegócio, do biocombustível e tal, dentro dessa possível doença holandesa que poderia afetar a industrialização brasileira. Mas ele também, segundo alguns economistas dizem, ele também pode afetar profundamente o próprio agronegócio, porque o governo vai ter de investir cerca de 200 bilhões de reais no pré-sal. Isso também não poder desestruturar esse setor que hoje funciona bem, que é o agronegócio? É verdade. Nesse sentido que nós temos que ter cuidado, principalmente com os recursos públicos nossos, que nós vamos destinar ao financiamento dessa exploração. Se nós alocarmos todo esse potencial de recursos na exploração somente do pré-sal, nós vamos deixar de financiar outros setores da economia. E com isso, é claro que nós teremos um decréscimo mesmo no avanço industrial brasileiro. Agora, diga uma coisa, porque essa doença holandesa, quer dizer, há uma forma, é um fenômeno que surgiu na década de 60, você mesmo explicou. Isso. Os economistas já vêm estudando isso, aplicado em vários países, inclusive exportadores de petróleo, ou que são muito grandes exportadores de petróleo, né? Então, já se tem uma espécie de um receituário, né? Você falou assim, de forma ampla, a política fiscal tem que ser melhor controlada. A gente queria entrar um pouco mais nessa agenda dos cuidados. Quer dizer, o que é que você tem que ter, além de você vendeu o petróleo. O Brasil, Isso. Vamos dizer, começa a entrar aquela enxurrada de recursos. Quer dizer, que cuidado você tem que ter de política cambial, de política fiscal, de política industrial, de planejamento estratégico? Quais os cuidados que você deve tomar com relação ao que já aconteceu em outros países? Quer dizer, o que já é conhecido, que não é nenhuma, vamos dizer assim, chutômetro, né? Cuidados que a Nigéria tomou e deu certo, tal. Que cuidados especificamente podem ser adotados que vão evitar que o Brasil transforme esse recurso do pré-sal numa maldição? Quer dizer, transforme só em benefícios e que ajude o país a desenvolver harmonicamente, não se desindustrializar, mas pelo contrário, industrializar mais intensamente, principalmente melhorar a sua tecnologia, a sua pesquisa. Quer dizer, quais são os cuidados que devem ser tomados? Pontuais, que você poderia citar.